A Casa da Floresta, capítulo 24. As sacerdotisas adoravam a lua nova no bosque sagrado atrás da Casa da Floresta, seguindo um ritual que os homens não haviam inventado e não tinha permissão para assistir. Kailian ficou olhando as noviças se organizarem em círculo, sentindo-se como uma galinha contando seus pintinhos, ou talvez observando o brilho pálido de seus vestidos à meia luz, filhotes de cisnes prestes a se emancipar. Por um momento houve silêncio, quando o círculo se fechou. Ela foi para o seu lugar diante do monte de pedras que formava o altar. Com Dieda à sua esquerda e Mielin à sua direita, no lugar que normalmente era o seu. Eilan estava doente com cólicas, e o lugar da suma sacerdotisa coubera a Kailian. Era estranho estar lá e não sentir a energia familiar da mulher mais jovem equilibrando a sua. Dieda ergueu a mão e o silêncio foi quebrado por uma cascata de sinos de prata. Salve a lua nova, joia de doçura! As donzelas cantaram, quase uma dúzia, todas vindas para a Casa da Floresta depois que Eilan ter se tornado a suma sacerdotisa. As que chegaram por último tinham sido atraídas para lá pela música de Dieda. Quando o velho Ardanos planejou enviar as duas moças para Vernemeton, não imaginava que a sua obra daria tão certo. Kailian ouviu aquelas vozes puras elevando suas preces aos céus e suspirou de contentamento. Eu me ajoelho diante de ti, eu te ofereço meu amor. Eu me ajoelho diante de ti, eu te ofereço a minha mão. Eu elevo meu olhar para ti, ó lua nova das estações. Depois de cada frase, elas se inclinavam e depois erguiam os braços em súplica com os olhos fixos na pequena foice prateada lá no alto, de modo que o seu canto se tornava uma dança. Então começaram vagarosamente a se mover no sentido do sol, com os braços erguidos para o céu. Glória a ti, lua nova, alegre donzela do meu amor. Glória a ti, lua nova, alegre donzela cheia de graças. Tu viajas no teu curso, tu nos mostra tua face brilhante, ó lua nova das estações. Kailian desfocou seu olhar e deixou que o ritmo do canto a levasse para um transe cada vez mais profundo. Cada vez isto era mais fácil. Houve um período em que a sua vida, em que nada parecia ter sentido, mas graças à deusa, isto parecia ter passado. Com o final da menstruação, as comportas do espírito haviam sido abertas, e a cada estação ela sentia com mais força as correntes do poder. É isto, é por sua causa, Eilan, pensou, enviando sua consciência na direção da massa escura da Casa da Floresta, do outro lado das árvores. Você pode ouvir como as suas filhas cantam docemente? Soltos, seus braços também se abriam. As moças que circundavam o altar pareciam mover-se num halo de luz. Rainha donzela que nos guia, rainha donzela que nos traz boa sorte, rainha donzela, minha amada lua nova das estações. Mais uma vez os sinos soaram docemente e o canto se transformou em silêncio. Mas era um silêncio carregado agora, prenhe de poder. Kailian estendeu os braços e sentiu o choque da plenitude quando as outras duas agarraram-lhe as mãos. Um segundo estremecimento mostrou-lhe que as donzelas haviam se dado as mãos, formando um círculo em volta dela. Saibam, ó minhas filhas, minhas irmãs, que o poder da lua é o poder das mulheres, a luz que brilha na escuridão, as marés que regem os planos interiores. A lua donzela governa todo o crescimento e todo o começo, e é assim que nos valemos do seu poder para atender os propósitos para os quais nossa ajuda foi requisitada. Irmãs, estão dispostas a emprestar a sua energia para o trabalho que estamos realizando agora? Houve um murmurinho de assentimento vindo do círculo e Kailian plantou os pés mais firmemente na grama fria. Invocamos a deusa, a Senhora da Vida, cuja vestimenta é o céu estrelado. Ela é a noiva virgem, a mãe de todas as criaturas vivas, a sabedoria que ultrapassa os círculos do mundo. Ela é todas as deusas, e todas as deusas são uma só deusa. Em todas as suas faces, em todas as nossas faces, assim como ela brilha no céu, ela brilha dentro de nós.
Era como se ela tentasse respirar contra o vento. Deusa, ouça-nos, exclamou. Deusa, aproxime-se de nós, as outras responderam. Deusa, ouça-nos agora. A tensão era quase insuportável e ela podia senti-la nas mãos que a seguravam. Pela cura de Bethok, mãe de Ambigatos, nós elevamos este poder. Ela ouviu Dieda entoar a primeira nota do hino da cura e um quarto do círculo juntou-se a ela, o som baixo e vibrante como uma corda de harpa, mas mais profundo, mais doce, mais alto, sem parar. Depois veio a segunda nota, agora metade do círculo estava cantando, e a terceira completando o círculo com uma nota alta, acima da qual elevou-se a voz de Dieda num soprano puro, como uma cotovia voando no céu. Este era um princípio usado pelos arpistas em Eriu em sua magia, mas tinha sido ideia de Eilan aplicá-lo ao canto, e Dieda desenvolveu e ensinou a técnica às moças. Era como estar dentro de uma harpa, ficar ali no meio daquele canto. Aos poucos, as vozes se misturaram, e Kailan começou a alcançar também os espíritos das outras. Estou planando com asas de luz. Kailan não sabia de quem vinha este pensamento, e isso não importava, pois esse momento em que estavam unidas ela sentiu o mesmo. Vejo o arco-íris ao redor da lua, no sol, na cascata, o mundo inteiro está cintilando. Água fresca, calor do fogo, maciez das penas de um patinho, os braços de minha mãe. Neste amálgama de sons, todos os sentidos se confundiam. Só a mente de Dieda permaneceu distinta das outras, crítica e ainda insatisfeita. Respire agora e prenda. Tanais está falseando. Espere, espere. Rian devia entrar agora com a quinta nota. Assim está melhor. Agora vamos subir, continuando a escala. Fiquem comigo todas vocês. Mantenham a harmonia. As últimas irregularidades desapareceram. As vozes unidas das mulheres ergueram-se e se tornaram a voz da deusa. Por um tempo, até mesmo o monólogo interior de Dieda cessou. Kailan sentiu relaxar um pouco da tensão da outra mulher, quando o acorde vibrou com uma intensidade inumana. E embora a própria Kailan fosse autodidata e não tivesse palavras para descrever a correção de que havia escutado, sabia cantar o suficiente para aprender o êxtase de um músico treinado ao experimentar uma harmonia perfeita. Kailan teve que fazer um esforço para se concentrar, voltar-se para a energia que estava pulsando em volta dela e recolhê-la, mantendo na mente a figura da mulher doente para quem estavam trabalhando. Podia ver agora uma névoa de poder que ficava mais brilhante a cada respiração. Kailan introjetou o poder, projetando nele a imagem até que todas puderam vê-la, cintilando sobre a pilha de pedras. O som cresceu até parecer que ela não poderia mais suportá-lo. Seus braços estavam se erguendo, todos os braços estavam se erguendo livres à medida que o poder subia numa coluna de luz. Uma onda de som puro para mandar forças para a mulher doente. E então ele se foi. Elas descansaram, ofegando como se tivessem corrido, sabendo que tinham conseguido. Invocaram o poder 2 vezes mais naquela noite para curar e a última vez suavemente para recuperar um pouco da energia despendida. Quando terminou, havia uma certa paz até mesmo nos olhos de Dieda. E então, com um murmúrio final de agradecimento, voltaram em fila para a casa da floresta para comer e dormir. Mas Kailan, apesar de muito cansada, foi até o prédio separado, onde a suma sacerdotisa tinha seus aposentos para contar a Eilan como as coisas haviam ocorrido. Você não precisa me contar, disse Eilan quando Kailan entrou no seu quarto. Mesmo daqui pude ouvir você, pude sentir o poder. A mulher mais velha sentiu-se iluminada por dentro. É verdade, Eilan. Este é o trabalho para o qual fomos feitas. Quando eu era uma criança servindo a Lianon, era com isto que eu sonhava. Mas então os druidas nos aprisionaram aqui e a visão foi perdida. Mesmo com todo o meu conhecimento, não sabia como reencontrá-la, até que você me mostrou o caminho. Você o teria encontrado, Eilan ergueu-se na cama e forçou um sorriso. Ainda se sentia fraca e dolorida, como costumava acontecer neste período
na lua. Cada vez mais, estava convencida de que no passado Kailian fora uma das sacerdotisas mais importantes. Muita coisa que estavam fazendo agora na Casa da Floresta vinham em ímpetos de certeza, como se não estivessem inventado aquilo e sim recordando. Ela achava que também havia sido uma sacerdotisa, mas, apesar de ter a visão, havia momentos em que Kailian era capaz de invocar um poder surpreendente. Já pensei muitas vezes que você deveria ter sido escolhido suma sacerdotisa em vez de mim. Kailian lançou-lhe um olhar rápido. Em outros tempos também teria pensado assim, disse. Mas agora não é isso que eu quero. Mulher sensata. Mas mesmo assim, se tivesse que fazer este trabalho, poderia perfeitamente fazê-lo. Havia mais fios prateados agora na cabeça de Kailian, pensou Eilan. Mas fora isto, ela diferia muito pouco da mulher que havia ajudado a filha de Mairi a nascer 10 anos atrás. Bem, não vou precisar fazer isso agora, Kailian falou vivamente. Só para arrancar de você algumas decisões. Recebemos um pedido bastante estranho. Um sujeito desconhecido daquela seita romana que chamam de cristãos quer morar na velha cabana da floresta. Ele se diz um ermitão. Digo que pode ficar lá ou mando embora? Pode ficar, respondeu Eilan refletindo. Não pretendo enviar mais nenhuma das nossas mulheres para lá como castigo, e nem você, suponho. E os corvos encontraram outro esconderijo. Dava-lhe uma certa tristeza pensar em um estranho morando no lugar onde tivera o seu filho, mas não via sentido nesse tipo de sentimentalismo. Muito bem, disse Kailian. Se Ardanos fizer alguma objeção, posso citar o precedente que criaram quando deixaram os cristãos construírem a capela do Espinheiro Branco na Ilha das Maçãs, abaixo do Poço Sagrado. Você já esteve lá? Eilan perguntou. Há muito tempo, quando era mais jovem, Kailian respondeu. O país do verão é uma terra estranha, toda feita de pântanos, lagos e campinas. Quando chove, o Thor se transforma em uma ilha. Às vezes há tanta neblina que você acha que na próxima curva vai entrar no outro mundo. E então um raio de sol aparece por entre as nuvens e você vê o sagrado Thor com o seu anel de pedras. Ouvindo Kailian falar, Eilan teve a impressão de que o estava vendo. E logo em seguida realmente o viu, numa visão relâmpago tão inesperada quanto fugaz. Mas Kailian também estava na visão, deslizando no meio da neblina em direção à montanha, num barco pilotado pelos homenzinhos morenos das montanhas, com diversas noviças encolhidas no convés. Mas Kailian ia com o corpo erguido, o pescoço e a testa enfeitados de ouro. Kailian, disse, e pelos olhos arregalados da outra mulher, algo do que vira devia estar transparecendo em seu rosto. Você será suma sacerdotisa nas Ilhas das Maçãs. Eu vi. Você levará as mulheres para lá. Quando? Kailian começou a perguntar, e Eilan sacudiu a cabeça. Não sei. Ela suspirou, pois a visão, como geralmente acontece, fora apenas um vislumbre. Mas parece ser um lugar seguro, escondido dos romanos. Talvez devêssemos pensar em instalar algumas sacerdotisas lá. O novo posto de Gaios fazia-o movimentar-se muito pelo país, já que por ora o principal depósito de suprimentos havia sido estabelecido em Deva. Agora ocupada pela 20ª Legião, fazia sentido para ele levar sua família para uma agradável propriedade chamada Vila Severina, ao sul da cidade. Júlia não estava satisfeita em deixar Londínio, mas estabeleceu-se no campo com uma estoica resignação. E 1 ano depois da sua chegada a oeste deu à luz 2 gêmeas, a quem chamou prosaicamente de Tértia e Quarta. A última era tão pequena que logo todos a estavam chamando de Quartilha. Mas por quê? Perguntou Licínios. O velho tinha ido fazer uma visita para conhecer as novas netas. Você não adivinha? Perguntou, mal-humorada. Se ela fosse uma jarra, teríamos sido obrigados a chamá-la de meia caneca e nunca de 1/4 de litro. O pai lançou-lhe um olhar estranho e ela percebeu que a piada não era muito engraçada, tal e qual o bebê. Ela teve dificuldade em se apegar às gêmeas. Quando sua barriga começou a crescer demais, teve certeza de que daria finalmente um filho homem a Gaios. Sem dúvida, aguentar um trabalho de parto tão difícil e terminar com um par de filhas, uma das quais fraca, era motivo suficiente para a depressão.
Ela se recuperou lentamente, pois havia sido maltratada durante o parto, e quando ficou claro que não poderia amamentar as filhas, entregou-as às amas de leite sem nenhuma tristeza. Quanto mais cedo voltasse a ficar fértil, mais cedo tentaria de novo um menino. O médico grego afiançou que isto poderia ser perigoso, mas ela era apenas um escravo, e as ameaças de Júlia impediram-no de dizer qualquer coisa a Gaius ou ao pai dela. Da próxima vez, jurou, vou construir um templo para Juno em Deva, se for preciso, mas será um menino. No entanto, à medida que as crianças cresciam, Júlia foi se acostumando a passar a maior parte do tempo no meio das suaves colinas do sul de Deva e a ficar na casa de seu pai em Londinium apenas durante o inverno. Licínios amava as crianças e já estava pesquisando famílias com as quais pudesse casá-las. Gaius era um pai um tanto indiferente, mas ela não havia esperado outra coisa. Sabia que quando não estava bem, ele às vezes dormia com uma das escravas, mas desde que cumprisse as suas obrigações na cama, ela não podia objetar. Havia se casado para conseguir o status da matrona e dar um herdeiro ao seu pai. Seu relacionamento com Gaius era de respeito mútuo e afeição. Para uma moça romana de boa família, qualquer coisa a mais seria indecorosa. Observando os escândalos e divórcios que ocorriam até mesmo na pálida imitação da sociedade romana que era Londinium, tinha a impressão de que ela e Gaius eram um dos poucos casais que tinham conseguido preservar os velhos valores romanos. Seu casamento era bom e havia momentos, ao ver as filhas brincando juntas no jardim da vila com suas túnicas brilhantes, como flores entre as folhagens, em que Júlia achava que talvez não tivesse se saído assim tão mal como mãe. E logo depois das gêmeas comemorarem o seu segundo aniversário, tornou a engravidar. Depois de um longo período de chuvas, em que as crianças brigavam e berravam por serem obrigadas a ficar dentro de casa, o tempo finalmente esquentou. Júlia estava sentada na varanda que haviam construído ao longo da frente da casa quando acrescentaram as alas de cada lado. Ostensivamente estava conferindo as contas da casa, mas na verdade cochilava no sol. Suas mãos descansavam sobre a barriga, onde podia sentir os movimentos da criança lá dentro. Com certeza, um menino. Não estava se mexendo muito ultimamente, e ela achou que o sol os havia deixado moles. Ficou deitada, imóvel, com os olhos semicerrados contra o sol, ouvindo o canto dos pássaros e a voz das escravas que trabalhavam na fazenda. Gaius costumava dizer que a criadagem de Júlia sempre se movimentava com a eficiência de uma legião armando o acampamento. Ela sabia sem precisar verificar onde estava cada um dos empregados e o que cada um fazia em cada hora do dia. Brincando no jardim. Esta era a voz da moça gaulesa, cujo trabalho era tomar conta das crianças. Lá, elas não estão. A velha Lídia, governanta das crianças, respondeu. As gêmeas estão almoçando e Sela está ajudando a cozinheira a assar tortas. Mas Secunda está na idade em que, se não for vigiada, sai por aí explorando. Ela estava no jardim, a moça disse assustada. E onde você estava? Namorando outra vez o criado do patrão? Lídia respondeu. Bem, ela não pode ter ido longe. Trate de procurá-la. Vou chamar alguns homens para ajudá-la. Prometo que vou tratar pessoalmente de castigá-la com um chicote se acontecer algum mal à menina. O que estava pensando? Você sabe que a senhora não pode ter preocupações assim tão perto de dar à luz. Júlia franziu a testa, pensando se não seria melhor levantar-se e falar com elas. Mas esta gravidez tinha esgotado sua energia e a sua vontade, e certamente Secunda ia aparecer logo. À distância, ouviu mais vozes, e entre elas a de Gaius, fazendo perguntas. Ótimo, pensou então. Elas pediram que ele fosse procurá-la. Já está mais do que na hora dele se importar mais do bem-estar das crianças. Tornou a se deitar, sabendo que deveria relaxar para o bem do bebê. Mas à medida que o tempo ia passando, sentiu a tensão crescendo. Mal podia ouvir os chamados agora. Onde Secunda teria ido? A sombra no relógio de sol já tinha passado para a hora seguinte, quando viu vozes abafadas e passos soando nas pedrinhas da alameda.
Então eles a haviam encontrado. Mas por que estavam tão silenciosos? Secunda deveria estar chorando se seu pai tivesse castigado como devia. Um calafrio percorreu o corpo de Júlia. Ela se ergueu agarrando-se na coluna, quando a pequena procissão surgiu no meio das árvores. Viu a cabeça escura de Gaius e tentou chamá-lo, mas as palavras não saíram. Então o jardineiro saiu da frente e ela viu que ele trazia Secunda nos braços. Mas jamais vira sua garotinha tão imóvel, nem mesmo quando estava dormindo. Por que não se mexe? Seus lábios tremeram sem emitir nenhum som. Gaius se aproximou, o rosto contorcido já molhado de lágrimas. Mas água pingava do vestido cor-de-rosa de Secunda, e seus cachos pretos grudavam-se na cabeça. Júlia ficou olhando, sentindo o sangue gelar em suas veias. Ela estava no rio, ele disse com a voz rouca. Lá na beira da campina. Tentei fazê-la respirar de novo, tentei. Ele engoliu em seco, olhando para aquele rosto pequeno, pálido como mármore. Não, Júlia pensou, abobalhada. Secunda jamais respiraria de novo. Piscou os olhos, imaginando por que o mundo tinha ficado tão escuro. Então sentiu uma dor terrível na barriga. As horas seguintes foram uma confusão de tristeza e dor. Ela se lembrava de ter ouvido Gaio jurar que mandaria esfolar a moça gaulesa, e Licínios tentando acalmá-lo. Alguma coisa estava errada com Secunda. Tentou levantar-se para ir ao seu encontro, mas as criadas a empurravam de volta. E então a dor na barriga recomeçava. Nos momentos mais lúcidos, Júlia sabia que isto estava errado. Ela conhecia bem as dores do parto, mas não tinha ainda nem 6 meses de gravidez. Deuses, se vocês têm alguma piedade, façam isto parar. Vocês levaram a minha filha, não deixe que eu perca o meu filho. Já estava quase amanhecendo, quando teve uma convulsão e sentiu o sangue quente jorrar entre as suas coxas. Lídia inclinou-se sobre ela, praguejando baixinho. Júlia sentiu a pressão quando a mulher enfiou mais panos entre as suas pernas para estancar o sangue. Mas, por um momento, vislumbrou uma outra coisa, algo pequeno e arroxeado que não se movia. Meu filho, murmurou um fio de voz. Por favor, deixe-me segurá-lo. Soluçando, Lídia trouxe algo embrulhado num pano sujo de sangue e colocou em seus braços. O rostinho tinha sido limpo e ela pôde ver as feições perfeitas, como pétalas de uma rosa murcha. Ainda estava segurando o bebê quando finalmente deixaram que Gaius entrasse para vê-la. Os deuses me odeiam, ela murmurou, as lágrimas rolando pelo rosto. Ele se ajoelhou ao lado da cama, levantou o cabelo úmido grudado de sua testa e beijou-a com mais ternura do que ela esperava. Por um momento olhou para a criança prematura e depois com delicadeza cobriu-lhe o rostinho com o pano e levantou-o. Ela fez um movimento convulsivo para detê-lo, mas mal conseguiu mover-se. Por um momento, ele ficou em pé com a criança nos braços, como qualquer pai que vai reconhecer seu filho recém-nascido, e depois entregou o corpinho imóvel para Lídia levar. Júlia enterrou o rosto no travesseiro soluçando. Deixe-me morrer. Falhei. Deixe-me morrer. Isto não é verdade, minha querida. Você ainda tem 3 menininhas lindas que precisam de você. Não deve chorar assim. O meu bebê, o meu garotinho está morto. Não chore, meu amor. Gaius tentou consolá-la, olhando para o sogro que havia entrado no quarto atrás dele buscando ajuda. Você não está velha ainda, minha amada. Se os deuses permitirem, ainda poderemos ter muitos filhos. Licínios inclinou-se para beijá-la também. E se não tiver nenhum filho homem, minha filha querida, o que importa? Você tem sido melhor para mim do que muitos filhos, isso lhe juro. Você agora precisa pensar nos nossos filhos que estão vivos, continuou Gaius. Júlia sentiu o desespero sufocá-la. Você nunca prestou atenção em Secunda. Por que se importaria com as outras agora? Você só se importa por ter seu filho perdido. Não, Gaius retrucou em voz baixa. Eu não preciso que você me dê um filho. Você precisa dormir agora. Ele se levantou olhando para ela. O sono cicatriza muitas feridas e de manhã você vai pensar de forma diferente. Mas Júlia, recordando as feições delicadas do seu menininho, não escutou o que ele estava dizendo. À medida que as semanas de convalescença de Júlia iam passando vagarosamente, Gaius verificou que estava mais triste pelo sofrimento dela do que por qualquer outro sentimento. Ele estava longe de casa quando Secunda nasceu e não era muito ligado a ela.
nem conseguia afligir-se muito por nenhuma das 4 meninas. No entanto, quando pensava no filho que havia perdido, não podia deixar de pensar no filho que teve com Eilan. Na sociedade romana, a adoção de um menino saudável de outra família era uma solução tradicional. Se Júlia não tivesse um filho homem e depois de consultar o médico isso começou a parecer improvável, teria menos probabilidade de se opor a que ele reconhecesse o filho de Eilan. E ele agora gostava de suas filhas, embora não sentisse a mesma ligação que sentira com o filho mais velho. Mas havia muito tempo para isso depois que Júlia recuperasse a saúde. Esperando que isto a distraísse um pouco, concordou em levá-la numa peregrinação ao santuário da deusa mãe, perto de Venta. Mas a viagem não adiantou muito para ajudá-la a recobrar a saúde e o ânimo, e quando ele sugeriu que voltassem a morar em Londínio, ela não quis ir. É aqui que os nossos filhos estão enterrados, ela disse. Não vou deixá-los aqui. Gaius, no íntimo, considerava aquilo pouco razoável. Apesar das crenças nativas de que a terra dos Silures guardava a entrada para o outro mundo, achava que nenhum lugar na terra podia estar mais perto ou mais longe da terra dos mortos. Mas cedeu ao capricho de Júlia e ficou por lá. No final do ano, chegou a notícia de que Agricola havia morrido. Como Tácitus gosta de dizer, escreveu Licínius Corax, faz parte da natureza humana odiar aqueles a quem ofendemos, mas até mesmo no nosso divino imperador encontrou pouca coisa em Agricola para justificar a sua raiva. E, portanto, no nosso amigo escapou do desagrado oficial. Realmente o imperador foi bastante solícito durante a doença de Agricola, e embora haja quem diga que o general foi envenenado, acho que ele morreu de coração partido ao ver a desonra de Roma. Agora está livre disso tudo, e nós é que em breve estaremos lamentando não ter partido antes. Alegre-se por estar bem longe na Britânia. No ano seguinte, Licínio se apresentou à aposentadoria e foi morar com eles. Então, construíram mais uma ala na Vila Severina e começou o último ano de Gaius como procurador de provisões. Ele tinha esperança que depois de completado seu período neste posto, o senador Maleus pudesse conseguir-lhe uma posição mais importante, mas aquele ano trouxe novidades inquietantes. O imperador estava ficando cada vez mais autocrático e desconfiado. Como líder militar, havia sido razoavelmente bem-sucedido, mas parecia considerar seus sucessos como prova de favor divino e estava fazendo o que podia, conforme escreveu o primo de Licínius, Corax, para acabar com o que restava do poder da classe dos patrícios. Gaius imaginou se esta seria a centelha que acenderia a chama da rebelião, mas o que soube em seguida foi que Herenius Senécio e vários outros haviam sido executados por traição. Gaius compreendeu que sua carreira ia ficar suspensa por algum tempo. Seu patrono, o senador Maleus, apesar de não ter sido acusado, achou prudente retirar-se para suas propriedades em Campanha. E então, quando Gaius completou o período como procurador, adiou a visita a Roma, que planejara, e, como o seu patrono decidiu dedicar-se um tempo a desenvolver a produtividade de suas terras. Começou finalmente a estabelecer laços de amizades mais fortes com suas filhas, mas Júlia continuava deprimida e enfermiça. Embora partilhassem da mesma cama, ficava cada vez mais claro que era improvável que ela lhe desse um filho. Nessa altura, o filho de Eilan já devia estar com 10 anos. Até mesmo um pai que não contava com os favores do imperador podia garantir à criança um futuro melhor do que uma sacerdotisa bretã que precisava esconder até mesmo a existência dele. E com certeza Júlia iria preferir criar o filho dele a criar outra criança estranha. Embora ele nunca pudesse ter certeza de que Júlia sentia. Mas, afinal de contas, Gaius poderia garantir-lhe, e era verdade, que o menino fora concebido antes dele conhecê-la. Podia ir à casa da floresta a cavalo em uma tarde. Seu filho podia estar vivendo logo depois da próxima colina, Gaius refletiu, olhando na direção do sul através das árvores. Mas estava estranhamente temeroso em tornar-se a se encontrar com Eilan. Será que ela odiava Roma? Será que ela o odiava? A garota que ele amara quando era menino não existia mais. Se transformara na terrível sacerdotisa de Vernemeton. Às vezes ele tinha a impressão de que a mulher com quem havia casado também não existia mais.
Todo o seu bom humor tinha morrido junto com o seu filho. Gaius tinha sido razoavelmente bem-sucedido na carreira, embora não tivesse realizado os sonhos do pai. Ocorreu-lhe não tinha o que amar. Muitas vezes na vida se sentia sozinho, mas a disciplina do pai ou do exército o havia mantido ocupado demais para se preocupar com isso. À medida que o tempo foi passando, Gaius descobriu que, embora administrar a propriedade, exercitasse seu corpo, sua mente ficava livre para divagar, e ele era assombrado pelos sonhos da infância. Talvez fosse o tempo que estava dedicando à terra que estivesse estimulando suas lembranças daquela época em que no mundo era novo e maravilhoso. Ele se permitira pensar na mãe quando era criança, mas agora sonhava com ela. Sentia os braços dela em volta dele. Ouvia as doces canções de ninar que ela cantava e acordava chorando, pedindo que ela não o deixasse sozinho. Mas ela tinha ido embora para a terra dos mortos. Eilan deixara-o para servir a deusa, e agora Júlia estava se afastando dele também. Será que algum dia haveria alguém que pudesse simplesmente amá-lo sem tentar mudá-lo, cujo amor durasse? Então Gaius recordava o que sentia ao segurar seu filho nos braços, mas sempre que começava a planejar uma maneira de encontrá-lo, se afligia com a possibilidade de que quando finalmente se encontrasse seu filho, esse não gostasse dele. E então não fazia nada. Um dia, quando Gaius cavalgava atrás dos porcos do mato, que vinham estragando seu jardim, percebeu que estava no bosque, que ficava acima da casa da floresta, onde Eilan havia dado à luz do filho deles, e viu guiando seu cavalo pela trilha. Ele sabia que Eilan não estaria lá, mas talvez houvesse alguém que pudesse dar-lhe notícias dela. Mesmo que o odiasse, não poderia recusar-se a dar-lhe notícias do filho. A princípio achou que o lugar estava deserto. A promessa de primavera estava presente nos galhos com seus raminhos verdes, mas o telhado de sapê da cabana estava estragado e desbotado, e o chão cheio de galinhos, derrubados pela última tempestade, e de folhas mortas do ano anterior. Então viu uma fumacinha saindo pelo telhado. O seu cavalo relinchou quando ele o dirigiu para lá, e um homem apareceu. "Seja bem-vindo, meu filho", ele disse. "Quem é você e por que está aqui?" Gaius disse seu nome olhando para o homem com curiosidade. "E quem é você?" perguntou. O homem era alto, com o rosto queimado do sol e cabelos escuros, vestido com uma túnica grossa de pele de bode por baixo de uma barba embaraçada. Gaius imaginou se seria um andarilho refugiado na cabana abandonada. Então viu a cruz pendurada no pescoço do homem e compreendeu que devia ser alguma espécie de cristão, talvez um daqueles eremitas que nos últimos 2 ou 3 anos surgiam de ponta a ponta do império. Gaius ouvira falar na existência deles no Egito e no norte da África, mas era estranho ver um deles ali. "O que está fazendo aqui?" tornou a perguntar. "Eu vim para pregar para os que estão afastados de Deus", o eremita respondeu. "No mundo eu era conhecido como Lícias. Agora sou chamado de Padre Petrus. Certamente Deus o enviou a mim porque você está em aflição. O que posso fazer por você?" "Como sabe que foi Deus quem me mandou?" Gaius perguntou, achando graça na simplicidade do homem. "Você está aqui, não está?" perguntou o Padre Petrus. Ele deu de ombro e Petrus continuou. "Acredite-me, meu filho, nada acontece sem o consentimento de Deus, que pôs as estrelas nos seus lugares." "Nada?" Gaius disse com uma amargura que o surpreendeu. Compreendeu que em algum momento nos últimos 3 anos, talvez ao saber da morte de Agricola, ou enquanto presenciava o sofrimento de Júlia, deixara de acreditar nos deuses. "Então talvez você possa me dizer que tipo de divindade tiraria um filho e uma filha de uma mãe que os amava?" "É este o seu problema?" Padre Petrus abriu mais a porta. "Entre, meu filho. Estes assuntos não podem ser explicados com algumas palavras e seu pobre animal parece cansado." Sentindo-se um tanto culpado, Gaius lembrou-se da distância que o cavalo havia percorrido. Depois de amarrá-lo, deixando a rédea suficiente para alcançar a grama seca, Gaius entrou. Padre Petrus estava arrumando copos numa mesa tosca. "O que posso oferecer-lhe?" "Tenho vagem e cebola e até um pouco de vinho. O tempo aqui é tão frio que não posso jejuar com tanta frequência, como costumava fazer em lugares mais quentes."
Eu mesmo só bebo água, mas posso oferecer estas coisas mundanas aos visitantes que me procuram. Gaio sacudiu a cabeça, compreendendo que tinha encontrado um filósofo. Eu vou experimentar o seu vinho, mas vou logo avisando, você nunca vai me convencer de que seu Deus é bom ou todo-poderoso. Pois se ele é todo-poderoso, por que não pode evitar o sofrimento? E se pode e não o faz, por que os homens iriam adorá-lo? Ah, disse Padre Petrus, posso ver por esta pergunta que você foi treinado na filosofia estoica, pois é isto que eles dizem. Mas os filósofos estão errados acerca da natureza de Deus. E você evidentemente está certo. O tom de Gaius era beligerante. Padre Petrus sacudiu a cabeça. Sou apenas um pobre sacerdote a serviço daqueles que procuram o meu conselho. O único Filho de Deus foi crucificado e retornou dos mortos para nos salvar. E é só isto que preciso saber. Aqueles que acreditam nele viverão eternamente na glória. Era a mesma lenda oriental infantil, Gaius pensou, recordando o que ouvira sobre o culto em Roma. Ele achava que entendia por que a história atraída aos escravos e até algumas mulheres de boa família. De repente ocorreu-lhe que o palavrório deste sujeito poderia interessar a Júlia, ou pelo menos dar-lhe algo em que pensar. Pôs a taça sobre a mesa. Agradeço-lhe pelo vinho, padre, e pela sua história, falou. Minha mulher pode vir aqui falar com o senhor? Está arrasada com a perda da nossa filha. Ela será sempre muito bem-vinda, Padre Petrus respondeu gentilmente. Só fico triste por não ter convencido você, não é mesmo? Sinto dizer que não, Gaius ficou um tanto desarmado com a tristeza do homem. Não sou muito bom como pregador, disse Padre Petrus, um tanto abatido. Gostaria que Padre José estivesse aqui. Tenho certeza de que ele poderia convencê-lo. Gaius achou que seria altamente improvável, mas sorriu educadamente ao se virar para sair e ouviu a batida na porta. Ah, Senara? Entre, falou o eremita. Vejo que o senhor tem companhia, respondeu uma voz de mulher. Voltarei em outra hora, se não se importar. Não é preciso, já estou de saída. Gaius afastou a tira de couro que cobria a porta. Diante dele estava uma das moças mais bonitas que já vinha visto, pelo menos desde que vira Eilan pela primeira vez há tanto tempo. Mas é claro que ele também era muito jovem na época. Devia ter certeza que ela teria 15 anos, pensou, com os cabelos da cor de cobre como o fogo do ferreiro e olhos muito azuis, e estava vestida com uma roupa de linho cru. Então tornou a olhar para ela e percebeu que já a vira antes. Apesar do colorido celta, havia clara semelhança com o secretário de seu pai, Valérius, na linha do nariz e do queixo. Isso explicava o seu conhecimento de latim. Foi só quando estava desamarrando o cavalo que viu que deveria ter perguntado a ela como era mesmo que o eremita o havia chamado, Senara, como poderia conseguir um encontro com Eilan. Mas a porta já estava fechada, e uma das poucas coisas que aprendera sobre as mulheres, não que soubesse muito sobre elas, desde seu casamento, achava que sabia menos ainda, é que não era prudente perguntar a uma mulher a respeito de outra. Já passara muito do pôr do sol quando Gaio chegou à vila, mas o cumprimento de Júlia, apesar de desanimado, foi amigável. Licínio já os esperava na sala de jantar. Marcélia e Tércia brincavam com uma charrete de brinquedo na varanda. Haviam vestido um macaquinho de estimação de Júlia com roupas de bebê e tentavam enfiá-lo na charrete. Ele pegou o animalzinho e o entregou a Júlia. Às vezes eles se perguntavam como 3 meninas e uma mulher com apenas 7 empregados podiam causar tanta confusão numa casa. As garotinhas gritaram, papai, papai, e Quartilha veio correndo juntar-se a elas. Gaius abraçou-as, chamou Lídia para tomar conta delas e depois foi para a sala de jantar com Júlia. Ela ainda estava com o macaco no ombro. Ele era do tamanho de um bebê e por algum motivo vê-lo vestido com roupas de bebê o incomodava. Não podia imaginar o que Júlia queria com aquela criatura. Era um animal de clima quente que tinha de ser agasalhado como se fosse realmente uma criança. Para se ter um bicho daqueles, a Britânia era certamente o lugar menos adequado. Até no verão devia ser frio demais para o animalzinho. Gostaria que você se livrasse desse bicho horroroso, disse irritado, ao se sentarem para comer. Os olhos dela se encheram de lágrimas.
Secunda gostava tanto dele, ela murmurou. O comentário o fez pensar, não pela primeira vez, se Júlia estaria louca. Secunda tinha 6 anos quando morreu, e ele não acreditava que ela desse a menor atenção ao macaco. No entanto, se Júlia gostava de pensar assim, vendo o olhar de advertência de Licínios do outro lado da mesa, suspirou e abandonou o assunto. O que esteve fazendo hoje? Ela perguntou, obviamente esforçando-se para parecer animada, enquanto os empregados serviam ovos cozidos, uma travessa de ostras de peixes e uma salada de verduras regadas a azeite. Gaius engoliu um pedaço de cebola depressa demais e tossiu, censurando mentalmente seu dia. Estendeu a mão para apanhar um pedaço de pão. Eu estava tentando apanhar aqueles porcos selvagens e fui parar do outro lado das montanhas, disse. A velha cabana da floresta tem um novo morador, uma espécie de eremita. Um cristão? Licínios perguntou dubiamente. Ele nunca tivera boa impressão dos cultos orientais que invadiam Roma. Aparentemente sim, Gaius respondeu de forma neutra, deixando a garota tirar do seu prato, enquanto as outras serviam o pato com ameixa embebidas no vinho. Mergulhou os dedos na tigela de água perfumada e enxugou-os. De qualquer maneira, ele acredita que o seu Deus ergueu-se dos mortos. Licínios resmungou, mas os olhos de Júlia encheram-se de lágrimas. Ele acredita mesmo? Aquele olhar desamparado comovia o coração de Gaius mesmo quando o deixava irritado. Qualquer coisa a consola. Ele depositou a asa de pato no prato e virou para encará-la. Você acha que ele deixaria que eu fosse lá falar com ele? Você permite que eu vá? Ela perguntou suplicante. Minha querida Júlia, quero que você faça o que quer que lhe dê conforto. Ele estava sendo absolutamente sincero. O que quer que a deixe contente me dará prazer. Você é tão bom para mim. Os olhos dela tornaram a se encher de lágrimas. Ela pediu desculpas e saiu correndo da sala. Eu não a compreendo, admitiu Licínios. Eu a eduquei para levar uma vida virtuosa e honrar seus antepassados. Também amava a criança, mas todos nós morremos um dia, mais cedo ou mais tarde. Eu escolhi bem para minha filha, acrescentou. Você tem sido demais bondoso com ela do que eu poderia ser, mesmo ela não tendo dado um filho a você. Gaio suspirou e estendeu a mão para pegar o vinho. Ele se sentia um grande mentiroso, mas ficou calado. Tornara-se responsável pela felicidade daquela mulher e ferir seus sentimentos era algo que ele não queria fazer. Mas não pôde deixar de pensar que Elan jamais se deixaria seduzir pelas baboseiras de um monge cristão. Depois que os doces foram retirados da mesa, Gaius foi para o quarto onde Júlia supervisionava as meninas que eram colocadas para dormir. Gaius ficou satisfeito de ver que o macaco havia escapado. Sentindo-se muito mesquinho, torceu para que ele fugisse para a sorte deles e fosse apanhado por um cachorro. A escrava diminuiu a chama e ele e Júlia ficaram parados por alguns momentos, vendo a luz suave iluminar rostinhos macios e pestanas escuras. Júlia abençoou-os e tocou no amuleto contra incêndio que ficava pendurado na parede. Ultimamente, ficara muito supersticiosa. É claro que um incêndio seria desastroso, mas a casa era de construção recente e nem um pouco sujeita a correntes de ar. De modo geral, ele confiava muito mais na habilidade dos seus escravos para lidar com incêndios do que na maioria dos deuses e amuletos. Quando saíram para o corredor, ela disse: Acho que vou me deitar agora. Gaius deu-lhe um tapinha no ombro e beijou o rosto que ela lhe apresentou. Ele devia ter esperado por isso. A ideia era que na hora que fosse para a cama, ela já estivesse, ou fingisse estar, tão profundamente adormecida que ele não a perturbaria. Era como se não tivesse uma esposa, e como ela poderia esperar dar-lhe outro filho se não dormia com ele. Mas não adiantava censurá-la. Desejou-lhe boa noite e foi para seu escritório do outro lado da casa, onde um pergaminho contendo o capítulo mais recente de A Vida de Agricola, de Tácitos, esperava por ele. E lá ele descobriu onde o macaco de Júlia se havia refugiado. Estava sobre sua escrivaninha e havia defecado sobre os papéis. Gritou de raiva, agarrou o bicho e o atirou com toda a força no jardim. Ouviu um barulho esquisito e depois um gemido. E depois mais nada. Ótimo, se a criatura estivesse morta não iria lamentar, e amanhã não teria o menor pudor em dizer a Júlia que o cachorro devia tê-lo apanhado. O padre cristão iria consolá-la, embora ouvisse dizer que eles preferiam não ter nada a ver com mulheres. Naquele momento, também desejava a mesma coisa.